Fala, filosofia da coruja, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre filósofos pré-socráticos, né? Então, antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos no canal, a todos que estão ajudando o nosso canal a crescer, compartilhando, mandando sugestões, e estão gostando desse formato que a gente está fazendo, que é mostrando os textos, as imagens que a gente vem fazendo, porque antes o que a gente fazia era mais aqui, né? Por exemplo, né, vamos falar sobre Sócrates, né, o período. Então eu ia falando, e às vezes as pessoas querem tipo um formato de aula. Outros preferem, né, aquele formato da pessoa falando, mas ela fica meio que perdida ali, então que já está lendo, né, mesmo que a gente vai trazer outros contextos, né, no formato de aula mesmo, que é a ideia, né, da gente fazer essa série aqui sobre filósofos, né, aí vamos falar sobre pré-socráticos, depois os filósofos, depois mais para frente contemporâneos, os grandes filósofos, né, vamos pegar algum filósofo específico e falar sobre ele, né, como Kant, Schopenhauer, né, e alguns também segredo, tá? Vamos falar sobre. Então, tá aqui nosso Instagram, Filosofia da Coruja, no nosso YouTube, nosso canal que vocês já estão, e também o nosso e-mail, e também quem quiser ajudar o canal, que é o Pix, né? Filosofia, nosso e-mail, né? Também filosofia da coruja 15 @gmail.com. Vamos lá, tá? Então, filósofos pré-socráticos, Sócrates, ele mas como é que antecede Sócrates, que está ali ele participando também, porque como ele foi um grande filósofo tido, né, da época até hoje, ele meio que dividiu ali, né? Então, ou seja, antes dele, né, temos esses filósofos e depois os pós-socráticos, podemos dizer assim, que então, ele divide ali, tá, essa ideia junto aí, que a gente vai falar um pouco depois sobre ele, da maioria que ele usava muito. Enfim, então ele divide esse período da história, né, da filosofia. Tá? Então, fazem parte do primeiro período, digamos assim, da filosofia grega, né, os primeiros filósofos, né, assim, reconhecidos, tá? Muito embora, né, a gente tenha aí as 4 primeiras grandes civilizações, Suméria, a egípcia, né, depois vem a Índia, depois vem a China, então já tinha, né, algumas, mas enfim, tá? A gente vai depois discutir sobre isso, tá? Então, eles desenvolveram suas teorias do século, né, ali 7 ao 5 antes de Cristo, e depois recebe esse nome, pois são os filósofos que antecederam ali Sócrates, mas como eu falei, junto ali, né, com ele. Tá? Então esses filósofos sempre buscavam nos elementos da natureza, nas questões das respostas sobre a origem do ser e do mundo. Então era um período de, não de, eu gosto de dizer sempre assim, de um vazio preenchido por sabedoria que eles tinham. Tá? Então era um vazio, que eu falo, um vazio de não ter nada, né? Porque hoje a gente tem várias informações de muitas coisas. Né? A gente tem a própria internet, a gente pode buscar informação. Mas se você pegar há 40, tem tanto tempo, mas 30 anos atrás, a nossa busca era dentro da biblioteca. Né? Imagina essas pessoas que eram busca das buscas de poucas pessoas que tinham falado algo, ou tinham pensado algo, ou quase nada. Né? Então, eu falo que era esse vazio completo, né, de pensamentos que ali eles iam colocando a resposta para as coisas. Né? Então, focando principalmente nos aspectos da natureza, era o chamado de filósofo da physis, né, ou filosofia da natureza, porque ele queria que a natureza explicasse as coisas. Né? Então, quando a gente pega ali depois, que bem antes, né, a embarcações, né, as questões das embarcações vão tirando, desmistificando muitas coisas da mitologia grega, né, dos mitos. Né? Então, vamos ver que muitos mitos, né, foram caindo
por água abaixo, literalmente, depois que eles foram navegando, viram que não era muito aquelas questões, né, que aconteciam, né, o mar, ondas gigantescas, o mar tá nervoso, tá raivoso, os deuses, né, o deus, né, Eros, né, o deus, né, do amor, o deus da... Enfim, e aí vai, né, depois a gente vai falar sobre mitologia grega, tá? Então, tudo é explicado sobre a natureza. Então, foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica, né, desse que estou falando, para uma consciência um ponto mais filosófico, tá, certo? Porque, embora aparecem, né, ali os sofistas, que são aqueles que muito bom em retórica e que vão treinando, né, as crianças, né, os filhos, né, de pessoas ali que tinha como é importante, ou que queria que eles, né, fossem de dentro da política, tivessem uma boa retórica, enfim. Assim buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Então, antes eram através, né, dessa questão mítica, né, e que depois, como eu falei, foram tiradas, né, saída e por água abaixo depois de grande, né, da navegação marítima, né, e outras descobertas, e aí foram vendo que não era daquela forma que eles pensavam, e sim nessa questão, né, mais racional de pensar, né, de fazer esse pensamento. Aí, como eu falei, mitologia grega explicava o universo através dos cosmos, né, da questão, né, da cosmologia, né, cosmogonia, que é a questão do universo com cosmos, gênese, nascimento, né, do gênese, enfim, dessa questão, e dá sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento, a partir de uma relação sexual entre os deuses. Então, vinha muito nessa questão, né, daí, os deuses têm relações, tinha 12 filhos, 10 filhos, né, e cada um tinha um nome, enfim, tá? Como eu falei, vamos depois falar sobre essa questão da mitologia, né, dos mitos, né, da mitologia grega. Então, os filósofos pré-socráticos abandonaram essa questão, essa ideia, e depois construíram a sua cosmologia, a explicação do universo baseado no logos, na argumentação, lógica e razão. Os deuses deram à natureza uma compreensão sobre a origem das coisas, tá? Aí, muito mais para frente, a gente vai ter o Goethe, né? A gente vai ter o Schopenhauer, tá? Que depois vamos ter Kant, né? Nietzsche, depois vamos ter várias pessoas pensando dentro dessa questão, né? O Goethe com a questão da relação das cores, né? E aí enfim, a gente vai, vamos ter vários personagens, né, dentro dessa jornada, desse tempo todinho que a gente tem, né, quinto, quarto ano de Cristo até hoje. Muitas coisas, né, literalmente aconteceram, e a gente vai falando ao longo dessas mini aulas, tá certo? A gente vai dando as pinceladas sobre algumas coisas, tá bom? A filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda a produção de conhecimento e também de representação da realidade, muito mais próxima daquilo que, né, se tem, né, do que se via, do que se entendia, do que antes. Antes era imaginação, tudo bem, vinha ali uma tempestade, tu imaginava, né, era contada uma história, né, um mito, tá? E era a imaginação junto com a realidade, digamos assim, que ele via aquela tempestade, aquela situação. Mas não era, né, ficava ali uma brecha para um pensamento, tá? E a partir do conhecimento, aí sim fica muito mais prático essa visualização na época aí socrática, né, pré-socrática. Toda essa construção também serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental, certo? Ou seja, fortalece a cultura do Ocidente, ocidental. Os principais filósofos do período pré-socrático, temos aí o primeiro, que, né, digamos assim, Tales de Mileto, né? Então vocês vão ver que todos têm
né, ele leva um sobrenome da cidade, né, Tales de Mileto, né, que nasceu ali na região da Jônia, 624 a.C., depois faleceu ali 548 a.C., acreditava que a água era o principal elemento, né, das coisas, ou seja, tudo era água, era a essência das coisas, e de fato, né, se você vê, a água realmente é fundamental para a nossa sobrevivência não só do ser, mas também, né, de toda uma nação, né, de várias coisas são compostas aí pela água, então você vê que, ele fala que tudo ali, tudo é água, tá? Então você vê isso em 624 antes de Cristo, né, ele nasceu e ali ele já vem tendo esse pensamento, né? Então vocês imaginam que eu falo, né, fala que tudo aqui era água, né, e tudo que eles tinham era um vazio preenchido por sabedoria, né? Então Anaximandro, né, também de Mileto, discípulo de Tales, né, de Mileto, nascido também em Mileto, né, para Anaximandro, ele nasceu ali em 610 a.C. e 547 a.C. O princípio de tudo estava no elemento denominado Aperion, tá? Aperion, tá? Aperion, enfim, uma espécie de matéria infinita, tá? Então ali, ó, você está vendo o Mar Negro, tá? A Ásia Líbia, ali o Rio Nilo, Mediterrâneo, então tá mais ou menos ali que estava, né, tá acontecendo toda essa transformação das coisas. De onde as coisas, né, têm o seu nascimento, ali também deve ir ao fundo, segundo a necessidade, pois tem que pagar essa penitência e de ser também julgadas por suas justiças, conforme a ordem do tempo, tá? E já há um começo do pensamento na questão, né, em relação ao tempo. E aí a gente vem com Anaxímenes, né, também de Mileto, discípulo também de Anaximandro, nascido em Mileto, tá? Para que é 588 a.C. e 1524 a.C., seu falecimento. O princípio de todas as coisas estava no elemento ar. Então aí você convém que era, logicamente, estava estudando a natureza, então vai vendo também a questão do ar, né, do movimento, da questão, né, das coisas se moverem através, né, do ar. Então, para ele, tem muito essa questão, né, o ar, o sopro. Então, ele já vai com nossa alma, que é ar, nós também unidos, assim, o espírito e o ar, mantém unido também o mundo inteiro, o espírito e ar significam a mesma coisa. E aí tem essa relação depois, né, ali, Jesus, o sopro, né, a questão de você sentia muito essa questão, né, do espírito ser o ar, enfim, né, essa questão do sopro, enfim. Tá? Outro, né, grande aí foi Heráclito, né, de Éfeso, tá? Não poderias entrar duas vezes, né, no mesmo rio, né? Não poderás entrar duas vezes no mesmo rio, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, então ele dá essa, né, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai mudando, mas a ideia dele é que a pessoa não pode ser a mesma pessoa, né, sê-lo, entrando no mesmo rio, nem o mesmo rio é o mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, né? Ou seja, que se você entrar no rio, né, as coisas já se transformaram, você também já se transformou. Você não você entrou a primeira vez no rio, se banhou, saiu, entrou novamente, nem você e nem o rio é a mesma coisa, né? Porque o rio está em mudança, você entrou, você achou que a água estava fria, depois você estava quente, então você já, quando foi entrar novamente, você já entrou, né, só com esses dois exemplos aqui que eu falei, já não é a mesma pessoa, já não é a mesma concepção que você tinha, tá? Antes. Tá? Então o rio e você já são, né, coisas diferentes, então você não pode ser a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo rio, tá certo? Esse pensamento. Considerado o pai da dialética, Heráclito, 540 a.C. a 476, nasceu em Éfeso e explorou a ideia do devir,
fluidez das coisas, para ele o elemento, né, a questão principal de todas as coisas estava contido no elemento fogo. Então, aí, ar, água e fogo, nada é permanente, exceto a mudança. Perfeito. Tá? Então, ou seja, nada é permanente, exceto a mudança. Então, mudar vai ser uma questão permanente. A mudança é permanente. Desde que você nasce, há uma mudança. Isso vai ser permanente. A mudança, você vai mudar, você vai pensar de uma forma, você vai mudar de cabelo, de várias cores, né? Enfim, vários jeitos, várias formas, enfim, então tudo para ele, dentro desse sentido, como mundo que ali eles entendiam, nada é permanente, exceto a mudança, que será sempre permanente. E aí a gente tem o grande Pitágoras, de Samos, filósofo matemático nascido na cidade de Samos. Pitágoras, que ali nasce antes de Cristo em 570 e vai até 497, afirma que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão, no qual se destaca o teorema de Pitágoras, né? Entendeu? E aí eu sempre brinco com meus alunos, que o cara 570, anos, 500, antes de Cristo, inventou o teorema de Pitágoras, e você só tem que interpretar ali, colocar ali, x é tal, hipotenusa é tal, a é tal, não sei o quê, e ainda você erra, Então, assim, uma coisa, eu brinco com os alunos, cara, isso veja quanto tempo, tem 2.500 anos, Então, brinco bastante com os alunos. Ele também foi responsável por chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscam sempre essas explicações bem racionais, bem pensantes, digamos assim, para a realidade, dando origem ao termo filosofia, ao conhecimento, do transbordar do conhecimento, ou seja, um copo cheio, cheio com água, e você vai colocando sua sabedoria, a sabedoria vai transbordando, vai transbordar esse copo dessa sabedoria, desse conhecimento. Então, por isso que todo conhecimento ele é válido, ele é necessário para que você transborde, de conhecimento, transborde este copo, enfim. O universo é uma harmonia de contrários, então, bem interessante, porque o universo ele pode ser enxergado de uma questão não só transcendente, que vai além do homem, mas também ali que vai em volta da humanidade, das pessoas, que esse universo que cada um pensa sempre vai ter uma harmonia e ter questões contrárias uns com os outros, tá? Xenófanes, de Colophon, nascido em Colophon. Xenófanes, 570 a.C., 475 a.C., foi um dos fundadores já de uma escola, eleática, que ali opondo-se contra a questão mítica, o misticismo na filosofia, e também o antropomorfismo, tá certo? Essa questão das coisas terem esses fundamentos, essas questões relacionadas a questões místicas, tá? Enquanto eterno, o ente também é ilimitado, pois não possui começo a partir do qual pudesse ser, enfim, esse fim, onde ele vai saber que vai realmente, vai desaparecer, vai finalizar, vai acabar, tá? E aí Parmênides de Eleia, discípulo de Xenófanes, Parmênides, 530 a 460, nasceu em Eleia, focou toda a sua base, todo o seu conhecimento na questão dos conceitos de aletheia e da doxa, tá? Essa questão de ter mesmo esse conhecimento, baseado nesses dois conceitos, onde os primeiros significa luz da verdade
o segundo ali, que é bem relacionado à opinião que a gente tem hoje, né? Que a gente fala que a doxa ela é legal, bacana, você tem sua opinião e tal, mas a gente faz muito bem, a gente fortalece as nossas questões na epistemologia, na episteme, tá? Que é muito mais além do que uma opinião, né? Fundamentação e argumentação. O ser e o não ser não é, tá? Bem profundo, bem interessante, né? O ser e o não ser não é. Então, se você é um ser que tem esse conhecimento que dentro dele ali, né, dessa aletheia e dessa doxa, ou seja, essa luz, né, da verdade com a sua opinião, né, a opinião verdadeira, você é um ser, tá? E quando você não tem essa opinião, você não tem essa fundamentação, não fundamentação porque não é bem nesse lado da episteme, mas era dessa doxa aí, dessa aletheia, né, você não é por ser, tá? Não é. Tá? E aí Zenão de Eleia, né, também discípulo de Parmênides, 490 e 430, nasceu em Eleia, foi grande defensor das ideias de seu mestre, filosofando, sobretudo, acerca dos conceitos da dialéctica e também da questão do paradoxo. Tá? O que se move sempre está no mesmo lugar agora. Tá? Então, teve, né? Então você vê que cada um deles vão sendo discípulos, vão, né, reformulando questões de pensamento, um pouquíssimo deles vão ter uma questão ali diferente, tá? Mas muitos vão ali seguindo essa academia, né, esses pensamentos. Tal. Demócrito de Abdera, tá? O átomo durante séculos foi uma abstração da filosofia. Apenas em 1661, o cientista Robert Boyle desenvolveu a teoria de que a matéria fosse composta de átomos. Né? E aí eu brinco muito, né, nessa questão do átomo. Né? Então, diz que dois átomos, né, quando se encontram, tem uma explosão. Né? Então, eu tocando numa mesa, né, eu sinto, né, que estou a relação do sentido, né, que a gente vai ver mais para frente, né, e que eu imagino que estou tocando, mas não estou tocando porque se dois átomos, né, tocam, então há uma explosão. Então eu acho que estou tocando, mas não estou tocando. Tem um grande filósofo que falava sobre isso. E aí a gente vai falar sobre ele mais para frente. Na cidade Abdera, Demócrito, 460 a 370, foi discípulo de Leucipo. Para ele, o átomo, o indivisível, era o princípio de todas as coisas, envolvendo assim a teoria atômica. Tá? Nada existe além de átomos e do vazio. Certo? Então ele tem toda uma concepção de que tudo é átomo, tudo está ali, né, a questão, e mais para frente com a questão da astrologia, né, então você vai ver as questões do átomo eu esqueci, né, mas enfim, depois eu lembro, que é o que faz o volume, né, dá o volume, esqueci. Mas enfim, tá a questão e do vazio, né? Esse vazio vai ser da relação do átomo até alguma parte, algo nesse sentido. Então vai ser, tá? Nada existe além do átomo e do vazio. Tá? Então o vazio sempre vai existir, essa questão do que nada se tem, né? Nada se pode preencher, né? Diante, né? Além desses átomos. Tá? Correntes ou escolas pré-socráticas, segundo o foco e local de desenvolvimento da filosofia. O período pré-socrático está dividido em escolas ou correntes de pensamento, né, a saber, aí temos a escola jônica, que é desenvolvida na colônia grega, Jônia, na Ásia Menor, atual Turquia, aquela imagem que eu mostrei. Seus principais representantes são Tales de Mileto, Anaxímenes, né, de Mileto, Anaximandro, tá? Heráclito, né, de Éfeso. Tá? E aí também tem a escola pitagórica, né? Pitagórica,
tá? Também chamada de escola itálica, foi desenvolvida no sul da Itália, recebe esse nome, visto que seu principal representante foi, lógico, de fato, né, Samos, né, o Pitágoras de Samos. Tá? A escola eleática, que é desenvolvida no sul ali já da Itália, sendo seus principais representantes Xenófanes, né, de Colofão, Parmênides, de Eleia e Zenão de Eleia. A escola atomista, também chamada de atomismo, foi, lógico, desenvolvida na região da Trácia, sendo seus principais representantes, Demócrito, tá, e Leucipo de Abdera. Fim da filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática tem seu fim com a mudança de pensamento que tinha como foco a natureza, com a intensificação da vida pública. As atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e a vida humana. Então, a transformação, a crescente questão da influência do pensamento, mas da influência, lógico, quantitativo de gente. Então, precisou entender essas relações, das pessoas entrarem, ter ali uma questão da vida pública, então, essa questão da vida pública das pessoas se relacionar, como é que elas se entendem em termos de sociedade, e depois vem mais para frente os grandes sociólogos, então nesse sentido, entendeu? Então vem também essa questão da atividade humana, do ser e devir, e aí depois vemos com Sartre, Jean-Paul Sartre, e aí depois temos os grandes sociólogos, Florestan Fernandes, e ali o Freire, enfim, a gente vai vendo essa questão mais fundamentada dentro da sociologia, lógico que antes vem a filosofia, que dá esse embasamento, depois as questões sociológicas, como reflexão, como pensamento, como razão, o porquê das coisas existirem, aí já vem um pouco questão histórica, enfim, certo? E esse novo período tem o filósofo Sócrates como marco da mudança, que é chamado também de período antropológico da filosofia, tá? De uma morte, tá belíssimo, que é a morte de Sócrates. A pintura retrata momentos finais da vida do filósofo grego, condenado à morte, o cálice com cicuta, por suas ideias. Então, enfim, o Sócrates foi um cara que muitos dizem que não teve nenhum estudo, embora há registros que ele estava lendo algo, tá? Porque ele andava na rua e sempre indagando as pessoas, sempre com questões básicas, que é fundamental. Por exemplo, que um senhor chegou para ele e queria que seu filho explicasse para ele a coragem, se me engano é isso, agora meio que. E aí ele perguntou, mas o que é coragem para o senhor? E aí ele, não, coragem é a pessoa não ter medo, não sei o que, ele não soube muito bem o que me explicar. Então ele falou assim, como é que eu vou explicar o que é coragem para ele, ou que ele seja corajoso, que ele não tenha medo de nada, se o senhor não sabe, se você não sabe o que é coragem. Uma coisa, quando a gente vai discutir com alguém, eu sempre falo nesse ponto, que realmente pergunte o que é para a pessoa aquilo que ele está querendo discutir. Porque se ele não tem uma concepção daquilo que ele está discutindo, principalmente hoje que a gente vive num mundo gigantesco aí das redes sociais, com muitas fake news, então se a gente está discutindo algo com a pessoa, e a pessoa, por exemplo, vamos discutir Sócrates, mas ele tem uma concepção que Sócrates foi um cara demoníaco, que não, porque eu vi, disseram que ele era, ele fazia rituais satânicos. Você vai discutir com uma pessoa dessa que tem, então você tem que inventar, mas para você, quem foi Sócrates? Você começar ali a desenvolver um diálogo, uma conversa, tá? Porque a pessoa vai ter sua, então, ela vem com esses pensamentos, você dizendo, peraí, eu estou tendo aqui um choque, de conversa, então vamos, então mais ou menos nesse sentido, tá? Então, ele andava ali sempre na maêutica, nessa questão de indagando as pessoas, o que era para ele
virtude, o que era para a pessoa, aí não, porque a pessoa que era virtude, o que era ética, enfim, então vai nessas questões, né, o que a gente tem que fazer hoje, né? Então a gente tem que entender, né, o que para mim é bom, né? Estamos aqui falando do belo, né, nosso mini curso, né, sobre arte, né? Também tá bacana o curso. Então, o que é belo para você? Não é discutir o belo, o maravilhoso, né? Algo que é gostoso, algo que é bom, se a gente não tem essa definição. Então, assim, se a pessoa sempre não sabe a definição do outro, tá? Então, foi um importante filósofo grego que inaugurou o segundo período da filosofia grega, né, o período antropológico, né? Nasceu em Atenas e é considerado um dos fundadores da filosofia também aí ocidental. Baseado na questão do diálogo, era chamada de filosofia socrática, que era marcada pela expressão conhece-te a ti mesmo, em virtude da busca da verdade através do autoconhecimento. Tá? E, no final, aí eu volto àquele quadro e aí explico nessa questão da morte dele. Tá? Então, muito essa questão do autoconhecimento, através da busca, né, dessa virtude, né, da busca da verdade, através de você se fazer esse autoconhecimento. Tá? Esse conhece-te a ti mesmo, não era, muita gente retrata hoje para um conhecimento, acho que é bacana, certo? Que é você se conhecer, né? Para poder, né, como pessoa, como alguém, como algo, enfim, para poder se projetar nas coisas, enfim, tá? Então tem até aqui, tem também essa frase aqui, né? Só sei que nada sei, também vamos falar sobre isso, tá? E se conhece a ti mesmo, tem essa relação, e essa aqui, né? O só sei que nada sei, todas essas questões em relação não a esse aqui só sei que nada sei, como eu não sei de nada, então por isso que eu estou sempre querendo aprender. É legal a gente trazer isso para o dia de hoje, nesse formato e tal, mas na época, uma coisa que os gregos não eram modestos. Né? Então, só coisa mais quer dizer que só sei que nada sei, que não sabia de nada, né? Ele não sabia de nada em relação ao Estado, à sociedade, estar se formando, né? Então, deu nesse sentido que era, né, quando a pessoa ali não sabia de nada e dizia só sei, né, nesse sentido, né? Não que ele não soubesse das coisas, porque realmente não se tinha esse pensamento, né? Eu sou o cara, eu sou o... Não se tinha esse pensamento. E também não era não se tinha, nem existia modéstia, essas coisas. Então, ele nesse sentido. Tá? Só sei para nascer em relação ao Estado, em relação às coisas que podem acontecer, enfim. Ademais da filosofia do diálogo de Sócrates, destaca-se a maêutica, que eu falei, que significa literalmente trazer à luz, trazer à tona. Então, tá também essa questão, essa relação que faz iluminar mais ainda a verdade, que para ele está contida sempre aí no próprio ser. Tá? Para você se situar ali, tá aí ó, na Eleia, né? Magna Grécia ali, mais ou menos, tá? Em Empédocles, ali um pouco próximo, né? Está ali no... vamos começar com Empédocles, tá? Empédocles, no Agricreto, tá? E ali vai Eleia, tá? Zenão, Parmênides, Xenófanes, né? Xenófanes, e ali aqui em vermelhos temos o período clássico, né? O pré-socrático são os amarelos, tá? O período clássico, a gente vai falar depois Platão, Sócrates, Aristóteles, são os três principais, certo? Depois tem ali Pirro, né? Que eu gosto muito de Epicuro, que são mais helenísticos, né? A questão do período helenístico, tá? Que aí a gente vai falar mais para frente, tá? Então, situando aí, né, no mapa, tá? Então, Tales, né, Anaximandro, estão ali abaixo, né, ali no sul, Jônia mais para cima, né, e Protágoras, né, Abdera. Então, vocês vão vendo aí as regiões
vocês se situarem mais ou menos, né, como estavam, né, e como eram, né, bem longe um do outro, e cada um tinha os pensamentos, as questões, né, ar, fogo, né, e água, né, essas questões da natureza, né, cada um com, né, um bem longe do outro. Para melhor entender a filosofia grega, vale lembrar como ele está dividido. Então, eu dividi aqui, né, para vocês não esquecerem, que o período pré-socrático, essa fase, né, essa parte que a gente discutiu, é a fase naturalista, certo? Depois a gente vai ver a questão do período clássico, ou socrático, né, pós-socrático, alguns falam, enfim, né? Fase antropológica, a questão, aí já entra a metafísica, e depois o período helenístico, né, que é a ética e a questão bem cética das coisas, de tudo, certo? Está bem dividido, tá? E esse princípio era o que nos falam, que é infinito, né? O apeiron, né? Apeiron, enfim, tá? Esse primeiro princípio tinha de ser naturalmente não gerado, pois aquilo que foi gerado tem necessidade no fim, né? Então, se não foi gerado, é infinito. Se for gerado, vai ter um fim. Logo, esse princípio era o princípio de todas as coisas, mas não teve um princípio próprio, tá? Então, aqui a gente volta nessa foto aqui, tá? Da morte dele, né? Que se deu. Ele ficou uma pessoa, ele podia, né, no seu julgamento, ele foi a sua defesa dentro do seu julgamento, né? E ele porque assim, ele tinha a sua esposa, né? E que, assim, ele poderia ter evitado a sua morte, né? Mas aí tudo em conta daquilo que ele pregava, que ele falava, né? Então ele, como fazer as pessoas pensarem, as pessoas, né, saírem ali de si, né? Conhecer, né, a ti mesmo, né? E sair daquele só sei que nada sei, né, como a gente tem hoje. Então, muita gente não gostava, muita gente, né, ficou incomodada, né, e aí tá aí os discípulos dele, todos, né, incrédulos, né, com o que ele, né, foi mesmo, né, e tomou, né, o cálice de cicuta e morreu. Ele podia ter, ainda poderia ter ido para a cidade, para outro lugar, mas ele não queria, ele dizia que não, ia perder toda essa questão, né, que ele pregava. Né? Ele não queria perder toda essa não sei o empáfia dele, mas uma questão que ele tinha, né, construído, né, dessa você refletir, você pensar, né, e ele não queria. Então, ele de fato, ele poderia ter evitado, poderia, né, não ter morrido, mas ele aceita, tá? A morte dessa forma, tá? E, enfim, então tá em um belo quadro, né? Então é isso, meus alunos, uma mini aula, né? Só para introdutória aí dentro das questões, lógico, cada um aqui, né, iria, né, horas a gente falando, mas é só uma pincelada, né, dentro das concepções, para vocês entenderem a questão pré-socrática, né, se situarem um pouco, certo? Depois a gente vai vir aí com a questão clássica, né, o socrático, né, que aí entra a metafísica, né, a questão antropológica, né, e depois helenística, ética e cética. Ok? Agradeço a todos, né, compartilhe nossa aula, compartilhe, né, comente aqui se vocês gostaram, o que faltou, o que precisou, o que vocês vão entender, o que a gente pode, né, falar nas próximas aulas, enfim, então fiquem à vontade, agradeço, compartilhe, já ajude o nosso canal a crescer, siga-nos também nas redes sociais, enfim, e até as próximas aulas, até mais, obrigado.